o bombeiro, ele realmente ele atende as mais diversas ocorrências, né? Ocorrências que implicam em risco, né, na sua atuação, por isso a gente necessita, né, utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para cada tipo de ocorrência, para cada tipo de emergência. A gente tem uma escola de formação, que é a maior escola de bombeiros da América Latina, que é a Escola Superior de Bombeiros, que fica no município de Franco da Rocha, né, a ESB. Tive o prazer de ser convidado lá, deu um treinamento. Eu tive a honra de ser comandante da ESB, né, antes de assumir o Bombeiro Metropolitano. Que ano? O ano passado. Eu saí de lá o ano passado, fiquei um ano, né? Fiquei 2024 até até setembro de 2025. Aí eu assumi o Comando de Bombeiros Metropolitano, né? Então foi um período assim muito feliz na minha vida, onde eu tive a oportunidade de estar lá, né? Comandando, né, o que a gente chama no bombeiro de a joia da coroa, porque realmente é um lugar fantástico, né, é onde a gente tem ali muitos equipamentos, né, que permitem fazer o nosso treinamento. Nós temos torres de treinamento, nós temos piscina para treinamento, a parte aquática, né, nós temos uma cidade do fogo que a gente fala, que foi montada com containers ali para simular todas as situações dos fenômenos relacionados ao incêndio, né. Então tem gente que vem de outros estados, até de outros países, para passar nesses locais de treinamento da escola. Então é um local de referência, eu diria até mundial, né? Assim, no hemisfério sul acho que não tem nenhuma escola desse calibre. Então lá a gente realmente treina todas essas possibilidades, todas essas ocorrências, né? Seja bem-vindo, meu nome é Valtecir Lopes, sou consultor técnico da revista Emergência e o programa hoje, Emergência Entrevista, tem um tema muito interessante. Hoje trouxemos aqui um comandante aqui do Corpo de Bombeiro, um coronel, para falarmos de um tema muito importante, que é regulamentação e fiscalização de medidas de segurança contra incêndio em edificações e áreas de risco em São Paulo. Muito importante esse tema. Obrigado, comandante, coronel Schrader. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho do Corpo de Bombeiros, do Comando Metropolitano, falar um pouco da parte de segurança contra incêndio, né, da prevenção no Corpo de Bombeiros. Estou aí à disposição aí para colaborar com vocês aí e trazer algumas informações. Puxa, muito obrigado mesmo. Olha, nós somos vitrine aqui no estado de São Paulo, ele é vitrine. Exemplo, tivemos aí várias situações aí de emergência que o Corpo de Bombeiro atua, até dentro do estado, fora do estado e até internacionalmente. Tivemos um grupo aqui. Sim. E como é chefiar o maior comando de bombeiros metropolitano aqui do Brasil, aqui, se podemos dizer assim, coronel? Então, é uma grande honra, né, poder comandar o CBM. É um comando que abrange aí a cidade de São Paulo e mais 39 municípios, né? A gente está falando de uma população, né, na região metropolitana em torno de 20 milhões de pessoas, na cidade de São Paulo em torno de 12 milhões de pessoas. Então, assim, uma região extremamente complexa, né, cheia de desafios. Então, é uma grande responsabilidade também que a gente tem, né, em fazer cumprir as missões do Corpo de Bombeiros numa área extensa, com uma população muito adensada, né, com grandes desafios tecnológicos, com prédios, né, elevados, com uma verticalização muito grande. Então realmente é uma responsabilidade, mas uma honra e uma satisfação para mim, que sou daqui de São Paulo, sempre trabalhei, né, na cidade de São Paulo. Então eu vejo isso como um desafio, mas também como algo que me traz grande satisfação ter essa oportunidade de poder contribuir nesse trabalho que é feito pelo Corpo de Bombeiros. Caramba, coronel, sensacional. O efetivo nosso aí, o efetivo do nosso Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo, efetivo, o senhor falou os municípios também? Não, aqui eu estou falando do bombeiro metropolitano, né? Do Corpo de Bombeiros como um todo no estado, nós temos em torno de 8.800 homens, né? Atualmente, né? O previsto é de 10 mil, mas a gente está com 8.800 hoje. Defasou? Diminuiu? Não, isso daí sempre tem essa defasagem em razão da troca de efetivo, né? Do job rotation, né? Isso daí é normal. Normalmente esse é
é o número que a gente tem já há muitos anos, né, em termos de bombeiros efetivamente prestando serviço para a sociedade. Isso daí em todo o estado. Na região metropolitana, a gente tem em torno de 2.800 bombeiros que trabalham nessa região que eu te falei, de São Paulo, e os 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Aí divide com o GBMAR, isso me ajuda? Não errei então. O GBMAR ali, quando a gente está falando desses 8.800 aí que estão prestando serviço, aí sim, a gente está falando então esses 2.000 e pouco você está falando só daqui, do município? 2.800 é São Paulo e Grande São Paulo. Então pega aqui é São Paulo, a região de Guarulhos, região de Osasco, Barueri, região de Mogi das Cruzes, faz parte do nosso trabalho ainda também. E assim, né, o ABC, tudo isso faz parte do Comando de Bombeiros Metropolitano. São 8 grupamentos de bombeiros, né, 4 na capital e 4 que fazem essas regiões aí que, como eu citei, região de Osasco, Barueri, aquelas cidades ali próximas, outro que faz o ABC, outro que faz Guarulhos, né, e outro que faz essa região de Mogi das Cruzes, Suzano, etc. Que gestão, hein? E as maiores prioridades, assim, as prioridades assim de as ações do comando, assim, como que... Então, em termos de prioridades, eu diria assim, a gente tem algumas linhas de trabalho, né? Nós temos o foco principal nosso é o atendimento operacional, atendimento de pronta resposta. Para fazer esse atendimento de pronta resposta, nós temos que estar munidos dos recursos necessários. Uma preocupação muito grande nossa é o tempo-resposta, é reduzir o tempo de chegada. Por ser uma área tão grande, com um trânsito tão pesado, nem sempre a gente consegue chegar no tempo que a gente gostaria. Então a gente lança a mão de recursos, né? A gente tenta capilarizar os nossos postos, lançar artifícios como o uso de motocicletas, como as MOBs, que são modos operacionais de bombeiro, para tentar chegar antes e ter uma visão, né, do local, ou já iniciar um atendimento das vítimas. Isso reduz o tempo-resposta. Então essa é uma estratégia voltada para a parte da pronta resposta, né, da parte do atendimento operacional, que é a viatura na rua que o pessoal vê passar. Além disso, a gente tem aspectos importantes que tem que ser ressaltados, né, que é a parte de prevenção. Isso. Então, na parte de prevenção, eu dividiria basicamente em 2 aspectos importantes que nós temos, que é a parte do Serviço de Segurança contra Incêndio, que diz respeito à emissão de licenças do Corpo de Bombeiros, né, o AVCB, CLCB, TACB, e a parte de fiscalização também das edificações, né, com relação ao cumprimento dessas medidas para que obtenham as licenças de bombeiros. Então isso é regulado, né, a gente tem uma legislação própria, né, que cuida disso daí. Hoje é o decreto 69118, né, de 2024, que regula as medidas que as edificações devem possuir. Mudou muita coisa, Coronel? Melhorou muita coisa? Do que era fiscalizado do que é hoje? Melhorou. Eu acho que, assim, na realidade, né, se a gente for avaliar, eu acredito que a gente teve uma evolução muito grande, né, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, quando a gente fala da parte de segurança contra incêndio. Eu acho que esse trabalho ele vem sendo realizado desde sempre, né? Então existem legislações até de 1913 que trata, por exemplo, da parte de segurança das edificações que eram destinadas às diversões públicas na época, que eram os teatros, que eles tinham que ter alguns cuidados, eles tinham que ter algum tipo de iluminação, eles tinham que ter sinalização de saída, tinha que ter aberturas para o público. Então tinha algumas coisas da época que já eram pensadas, lá em 1913, né? Caramba. Na parte de prevenção. Isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas naturalmente as medidas estavam muito defasadas. No início dos anos 70, a gente teve os grandes incêndios. O Joelma e o Andraus, foi uma escola? Foram marcos importantes na segurança contra incêndio, né? Porque do incêndio do Andraus em 72, do Joelma em 74, na sequência, houve a publicação de um código de obras em São Paulo, e esse código de obras ele já vinha com várias exigências na parte de segurança contra incêndio, na parte de rotas de fuga. Isso foi uma grande inovação para a época, né? E também ainda nesses incêndios dos anos 70, início dos anos 80, a gente teve essa evolução na parte da legislação do Corpo de Bombeiros, que criou um decreto próprio, né? Em 83, né? Então esse primeiro decreto do Corpo de Bombeiros, ele trouxe as medidas que eram exigidas para cada tipo de edificação, de acordo com a sua ocupação, de acordo com a sua área. Esse decreto, ele posteriormente foi substituído por outro decreto, né, em 93, o 38069, depois em 2001, e sucessivamente o Corpo de Bombeiros
periodicamente, foi fazendo novos decretos, regulando as medidas de segurança contra incêndio a serem exigidas na edificação. Em 2001, a gente teve o 46076, ele é um decreto que ele é um marco, eu diria, no Corpo de Bombeiros, porque ele muda a forma de, digamos assim, desenhar as exigências para o Serviço de Segurança contra Incêndio. Ele traz um decreto onde ele tem as exigências principais para as edificações e as instruções técnicas. Cada instrução técnica, ela se refere a um tipo de sistema ou algum tipo de edificação específica e ela traz ali as medidas que têm que ser previstas e o detalhamento dessas medidas, né? Essas instruções técnicas, elas também são reeditadas, né? E a gente tem comissões que estudam cada uma delas. Então, você tem a IT 22, que fala de hidrantes, a 23, que fala de sprinklers, a IT 10, que fala da parte de SEMAR, controle de materiais de acabamento. Então, foi um novo formato de legislação, né, que foi criado em 2001 e que vem sendo seguido. Então, a última que nós temos aqui é o decreto 69118, que é de 24, que traz aí as exigências para as edificações e tem também as suas instruções técnicas mais atuais, com as medidas bem detalhadas de como devem estar instaladas essas medidas de segurança contra incêndio na edificação. Né? Aí eu estava te falando ainda, né, você falou em termos de prioridades, né, além da parte da prevenção, a gente faz com isso, né, que a gente entende. Eu tive um chefe que falava que o local que tinha VCB não pegava fogo, né? Eu acho que é um exagero, né? Mas de certa forma faz algum sentido, porque as edificações que têm realmente as medidas instaladas, têm esse cuidado com o funcionamento dos sistemas, até pela questão da teoria das janelas quebradas, né? Eles cuidam mais da edificação e a probabilidade de ter um incêndio ou um incêndio mais sério diminui. Né? E um outro aspecto da prevenção que é importante é a educação pública, que a gente também incentiva bastante dentro do âmbito do CBM. O Corpo de Bombeiros ele tem um ambiente virtual de ensino e aprendizado, né, a AVA do Bombeiro, onde a gente tem cursos que são em EAD, que as pessoas podem acessar, né, e isso traz a informação de como fazer a prevenção, de como atuar no incêndio, conceitos de primeiros socorros na parte de resgate, né? Então tem a parte de segurança da sociedade, que tem esses dois cursos, um de incêndio e um de resgate, são muito legais, qualquer um pode acessar e deve acessar. Fala para nós, né, o link é o Educação Pública. Educação Pública. Corpo de Bombeiros. Se cruzar, você pega Corpo de Bombeiro e os cursos. Se colocar ambiente virtual de aprendizado do Corpo de Bombeiros de São Paulo, né, ou Educação Pública, Corpo de Bombeiros de São Paulo, já vai abrir o link lá. E lá a gente tem esses 4 cursos que são muito interessantes. 2 que são para adultos, né, para a sociedade, que chama Sociedade Mais Segura Incêndio e Sociedade Mais Segura Resgate. E a gente tem 2 cursos que são destinados a crianças e outros a adolescentes. E os bombeiros mirim? Então eles também entram nesse contexto, eles conseguem... Eu conheci em 1994 aqui na Serra. Então, o bombeiro mirim é uma coisa que ocorre mais no interior. Aqui no âmbito do CBM a gente reduziu muito isso, né? Mas a gente tem bastante no interior, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque muitas vezes algumas pessoas querem se aproveitar e oferecer um serviço como se fosse o Corpo de Bombeiros e vender um produto que na realidade é algo particular, que não tem vinculação nenhuma com o bombeiro. Então as pessoas têm que tomar cuidado e procurar se informar com o Corpo de Bombeiros a respeito disso. A respeito disso, não pode usar o uso da imagem, exatamente. Já a parte legal aí já daria a gente problema, tem alguns casos aí que já aconteceram que são problemáticos. Casos isolados, 1.200 e pouco. E aí, né, não foi foram várias situações como essa, infelizmente, né, Coronel? Existia uma procura muito grande, eu lembro-me, que era muito difícil de entrar, né? Porque a concorrência era muito grande, né? Era um programa interessante. Até os próprios militares. Hoje eu queria, eu quero meu filho aqui também. Falei, não, mas a vaga é meio a meio, né? Mas existem entendimentos diferentes e hoje a gente entende que o que é mais apropriado realmente é o programa Bombeiro na Escola, que a gente trabalha significativamente, né? Que é o Bombeiro na Escola. Então, nós temos lá um bombeiro que vai, é como se fosse um ProERD, né, do bombeiro. A gente manda o bombeiro na escola, ele dá aula lá para as crianças, o pessoal aprende conceitos de primeiros socorros, conceitos de prevenção, de incêndios, e é sempre muito prazeroso a gente fazer esse trabalho. Houve alguma obrigação, eu pergunto até por curiosidade,
Coronel, uma obrigação da Lei 13.722 da Lei Lucas de fazer com que vocês fossem obrigados a ensinar os primeiros Então, socorros? na realidade, houve alguma coisa disso? na realidade, é a obrigação das escolas buscarem a formação dos seus profissionais, né? E isso nós colocamos através desse ambiente virtual de ensino e aprendizado do bombeiro. Então, esses cursos, que nem eu falei de incêndio, de resgate, as escolas elas podem procurar o Corpo de Bombeiros e os seus profissionais fazendo esses cursos, depois tem uma atividade onde um bombeiro vai lá e aí ministra presencialmente uma palestra para esses profissionais da escola e elas se credenciam no bombeiro dessa forma atendendo a Lei Lucas. E assim, deve ser uma sobrecarga, porque deve ter muito pedido para isso, né? Tem, né? Mas a gente conseguiu resolver utilizando a tecnologia justamente desse ambiente de ensino e aprendizado, que facilita bastante por ser um EAD, e aí presencialmente a gente tem uma condição de fazer o atendimento, que é uma visita só, que o bombeiro vai depois, faz essa instrução, e a escola ela consegue se credenciar no Corpo de Bombeiros e está atendendo aí a Lei Lucas. Mas isso é interessante, né? Principalmente não por atender ou não a lei, né? Mas pelo resultado prático, né? Das pessoas terem realmente esses conceitos consigo, né? E poderem diminuir aí o risco de um acidente ou saber se portar diante de uma emergência e com isso facilitar o nosso trabalho, salvar vidas, prevenir as situações. O bombeiro tá cheio de bombeiro mirim, que é bombeiro hoje, que é oficial. Verdade, tem eu alguns conheço, que foram. Conheço o Eduardo, que tá aí, conheço como é que chama? Me deu um branco agora, o Douglas, que o nome dele é diferente. O Douglas, que foi bombeiro mirim, conheci com 14 anos, hoje é cabo. Que legal. Tem vários. É bonito, é uma história muito legal. Muito bonita, né? Se eu lembrar a emergência de A a Z, bombeiro faz todo tipo de emergência. É Sim. muita coisa para uma pessoa só, porque ele tem que saber de tudo. Sim. É trauma, é clínico, é afogamento, é emergência química, é entrada, é incêndio, que é um leque enorme, Sim. é os equipamentos. Sim. Como que fica isso, hein? Então, o bombeiro, ele realmente atende as mais diversas ocorrências, né? Ocorrências que implicam em risco, né, na sua atuação, por isso a gente necessita, né, utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para cada tipo de ocorrência, para cada tipo de emergência. A gente tem uma escola de formação, que é a maior escola de bombeiros da América Latina, que é a Escola Superior de Bombeiros, que fica no município de Franco da Rocha, né, a ESB. Tive o prazer de ser convidado lá, deu um treinamento. Eu tive a honra de ser comandante da ESB, né, antes de assumir o Bombeiro Metropolitano. Que ano? O ano passado. Eu saí de lá o ano passado, fiquei um ano, né? Fiquei 2024 até até setembro de 2025. Aí eu assumi o Comando de Bombeiros Metropolitano, né? Então foi um período assim muito feliz na minha vida, onde eu tive a oportunidade de estar lá, né? Comandando, né, o que a gente chama no bombeiro de a joia da coroa, porque realmente é um lugar fantástico. Né, é onde a gente tem ali muitos equipamentos, né, que permitem fazer o nosso treinamento. Nós temos torres de treinamento, nós temos piscina para treinamento, a parte aquática, né, nós temos uma cidade do fogo, que a gente fala, que foi montada com containers ali para simular todas as situações dos fenômenos relacionados ao incêndio, né. Então tem gente que vem de outros estados, até de outros países, para passar nesses locais de treinamento da escola. Então é um local de referência, eu diria até mundial, né? Assim, no Hemisfério Sul acho que não tem nenhuma escola desse calibre. Então lá a gente realmente treina todas essas possibilidades, todas essas ocorrências, né? Toda essa gama aí de informações que o bombeiro necessita, além de outros valores que são importantes, né? Porque a formação ela passa pela parte técnica, né? O aprendizado do uso dos equipamentos, dos materiais, mas também pela formação militar, formação moral, ética do bombeiro e a formação física, né? Porque o bombeiro tem que ter uma condição física para poder atender essa demanda, né? É um trabalho que exige muito da parte física, então o nosso treinamento é intenso. Realmente é bem voltado para a formação desse profissional aí, para enfrentar os desafios do dia a dia. Puxa, que show! E aí, Coronel, você falou sobre os incidentes e acidentes, né? Hoje a gente tem aí os carros elétricos aí. Sim. Que virou. Como fica isso? Vocês fizeram os primeiros testes lá, né? Teve uns primeiros testes, se eu não me engano, foram lá, Foi lá na ESB. E aí? Então, os veículos elétricos, né? Eles
tem chamado a atenção já há alguns anos, né, por ser uma nova tecnologia, né, é uma realidade que está se impondo, né, porque é um avanço tecnológico, acho que tem uma função importante, né, sobre o aspecto, né, tanto do econômico, da parte ecológica até, eu diria, né, na redução de emissões. Então, é uma nova tecnologia, né, toda inovação, ela traz riscos diferentes. E o bombeiro ele tem que olhar para esses riscos e buscar formas de mitigar, né, de diminuir o risco e também de saber como tratar diante desse novo tipo de emergência que surge com essas novas tecnologias. Então eu entendo que o veículo elétrico, né, a questão das baterias de íon de lítio tem sido muito discutido. Né? Eu sou presidente do Comitê Nacional. Do Comitê Nacional? Né? Então, tem um comitê que é o Comitê Nacional de Estudos sobre Mobilidade. Eletromobilidade. Isso, da Liga Bom. E é da Liga Bom? Da Liga Bom, ou seja, de todos os corpos de bombeiros militares do país, né? E daqui do Corpo de Bombeiros, né? Eu tive a presidência desse comitê. No ano a gente fez vários estudos, né? A gente iniciou um trabalho aqui em São Paulo, na realidade, de montagem de uma comissão de estudos, justamente porque começou a surgir questionamentos sobre demandas envolvendo veículos elétricos, né? Sobre os acidentes que eventualmente poderiam acontecer. Havia começou a ter muitos questionamentos no bombeiro sobre como que poderia regularizar isso nos projetos técnicos de bombeiro. Então, alguns projetos já apareceram com pontos de recarga de veículos elétricos em subsolo, e aí nos perguntavam quais eram as exigências. Naquele momento não tinha nada definido, né? Também havia a preocupação de como combater um incêndio num veículo elétrico, isso há 2, 3 anos atrás. Então foi montada uma comissão de estudos, essa comissão visitou os fabricantes, visitou as concessionárias, visitou o Porto de Santos, por onde entravam os veículos, foi para a China. Eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita, assistir a testes com baterias de íon de lítio em laboratórios, né, em algumas das empresas também que montam veículos elétricos. Conhecemos várias instalações de fabricação de veículos elétricos ou de baterias de íon de lítio. Então, foi um estudo longo com vários oficiais empenhados, né, e também com a parceria de várias entidades, como a BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a Sinduscom, né, que, dentre outras, né, as entidades, o pessoal do Mackenzie nos ajudou. Né, então, assim, tivemos várias entidades que participaram desse estudo também, né? E isso tudo culminou no final do ano passado com a publicação de uma diretriz nacional com recomendações com relação às legislações a serem lançadas em cada estado, né? Cada estado tem uma legislação de segurança contra incêndio. Muitos desses estados têm uma legislação parecida com a de São Paulo. Mas nem sempre o processo de implementação dessa legislação é igual. Então, em São Paulo, por exemplo, precisa ter uma mudança de decreto tal, para que fossem implementadas novas medidas. Então, hoje, né, essa diretriz ela foi publicada, vários bombeiros têm feito os ajustes das suas normas de forma a atender essas novas exigências. E aqui em São Paulo, hoje, as exigências, por enquanto, estão relacionadas à parte de instalações elétricas, né? Então, o maior gargalo, eu diria, estava relacionado à instalação de carregadores em subsolos de edificações residenciais. Né? Então, hoje está pacificado, né, o que tem que ser exigido, está na nossa Instrução Técnica 41, que foi publicada recentemente, onde o que há necessidade é adequar as instalações elétricas de acordo com a norma de elétrica, né, 5410, a NBR, e a NBR 17019, que cuida da instalação de carregadores de veículos elétricos, né? Então, a gente conseguiu nortear aí mais ou menos o mercado de como proceder com relação às instalações. E, ao mesmo tempo, a gente também tem desenvolvido protocolos para fazer o combate a incêndio, né? Havia algumas informações que a gente, com os ensaios que nós fizemos, até esse teste que foi feito no laboratório que foi construído na Escola Superior de Bombeiros, acho que é o único que tem na América Latina, também um laboratório para testes práticos mesmo, de queima de veículos, a gente fez lá. Vocês receberam doação, pessoal, algumas empresas? Essas entidades que, como eu citei aí, Sinduscom, a BVE, eles atuaram diretamente conosco ali, né?
tem outras, né? Que eu não vou lembrar de todas, né? Então, mas são várias entidades que estavam na parceria. E foi fácil colocar fogo ali? É meio difícil. A bateria não é tão... Não, é assim, na realidade nós queimamos veículos a combustão e também veículos elétricos, né? Para ver as reações, mas não foi o único teste que nós realizamos. Nós realizamos testes no pátio da Volkswagen, realizamos testes na... agora me fugiu o nome... como é que foi o nome? Agora fugiu. Tá. Mas a gente realizou alguns testes práticos em alguns locais, onde a gente já pôde ver a reação realmente das baterias e pudemos combater os incêndios. Além disso, né, ao longo do tempo, a gente também tem realizado, né, extinção de incêndios reais, né? Então, à medida que a gente tem um incêndio com veículo elétrico, a gente vai e faz o combate, a gente aprende, estuda, né? E o que a gente vê é que existem algumas características próprias nesse tipo de incêndio. Então, existe o risco de fuga térmica, e essa fuga térmica pode gerar algumas explosões, pode gerar o que a gente chama de jet fire, né, que é um jato de fogo, né, quando você tem um rompimento da carcaça lá da bateria. A probabilidade ou a possibilidade de ter reignição, né? E a emissão intensa de gases, que são gases tóxicos, né? Todo incêndio emite gases, mas o gás que vem da bateria, ele é muito tóxico, realmente a gente percebe isso. Então isso é o risco maior, e é por isso que a gente propõe novas medidas e uma segurança maior com relação a isso. O combate em si, havia até uma mística de que era um incêndio que não se apagava, que a quantidade de água era absurda, tinha que ter mais de 100 mil litros de água para apagar. Isso não tem se constatado, não tem verificado na realidade, né? A gente tem conseguido apagar com a quantidade de água normal, um pouco acima do que num veículo a combustão, mas nada que um bombeiro não consiga lá com o seu caminhão de bombeiro fazer extinção. Né? Então tem dado 6 mil litros de água, de vez em quando aí um pouco mais, 12 mil litros, nada muito superior a isso. Então também algumas coisas que se falavam 2, 3 anos atrás, a gente tem observado que não é exatamente assim. A gente notou isso, que o pessoal que falava isso no passado falou que... o que a gente tem visto na prática é que nós temos conseguido fazer extinção normalmente, né? Lógico, com técnica, com os cuidados necessários, né? Observando as peculiaridades desse veículo, mas nada que o Corpo de Bombeiros não consiga atender. Puxa, Coronel, sei que é extenso isso, mas a evolução da formação, da especialização dos oficiais, né? Eu digo assim que é extenso porque são várias áreas ali, né? Tem tanta área ali que duvido que um só seja especialista, né? Acho que talvez no bombeiro ainda não apareceu essa pessoa, né? Porque são vários ramos, né? O bombeiro o bombeiro tem muitos cursos, tem muitas especialidades. Né, nós temos, né, como eu disse, a Escola de Bombeiros, cursos voltados para especialização de bombeiros. Né, então, um oficial que faz lá o curso de bombeiros para oficiais, ou o sargento que faz o curso de bombeiros para sargento, ele aprende um pouco de tudo. Né, ele aprende realmente a atender praticamente todos os tipos de ocorrência, ele aprende uma boa parte sobre a parte de segurança contra incêndio, mas naturalmente, dependendo da área que ele vai ter que se especializar um pouco mais. Então o cara que vai para o GBMAR, por exemplo, o bombeiro vai trabalhar como guarda-vidas, ele tem que fazer o curso de guarda-vidas, ele tem que estar treinando natação todo dia, toda essa parte aí de salvamento aquático, ele se especializa nisso. Né? Se você pegar esse bombeiro e falar para ele, agora você vai apagar um incêndio, ele fala, peraí, explica como é que é mesmo. Então a gente tem que adequar. Né? Então tem essa parte perfil, você respeita o perfil também, por exemplo, o cara gosta do aquático, ele tem treinamento do aquático, ele é muito bom, ele fica ali ou tira ele? Não, o bombeiro tem que fazer de tudo. Tem que fazer de tudo. O bombeiro tem que saber atender ocorrência na altura, tem que atender terrestre, acidente de trânsito, tem que nadar bem. Ele tem que fazer, dentro de uma média ali, ele tem que fazer de tudo. Mas é natural que alguns se especializam em algumas áreas. O cara vai se especializando. Mesmo que nem a gente está falando de segurança contra incêndio. São muitas normas, né? É uma área de engenharia, né? Então, muita gente vai para essa área. Eu fiquei muitos anos na área de segurança contra incêndio, fui chefe do Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio. Então, eu sou engenheiro civil, fiz engenharia de segurança, então me especializei na área para poder atuar nessa área da melhor forma possível. Né? Quem está mas também eu tive meu tempo de tenente no atendimento operacional. Né? Tem alguns bombeiros que os caras fazem curso de tudo, né? Tem alguns caras que eles botam o brevet de salvamento, né, em altura, terrestre, mergulho, né?
né? Aí a gente fala que é um Jedi. O Jedi, o cão. Nós chamamos de Jedi. A gente fala, isso daí é Jedi. Porque ele tem todos os cursos, né? Tem todos os cursos. Tem essa mística aí dentro do corpo de bombeiros. E é do perfil da pessoa. Ele gosta de fazer de tudo. Tem aquele que gosta. Mas, assim, eu quero moto, quero só ficar na moto. Trabalhar no corpo de bombeiros é algo, assim, é uma oportunidade muito grande. É uma profissão muito interessante, né? Fascinante, né? Então, quem vem trabalhar aqui no bombeiro, ele gosta realmente. E você faz o que você gosta, você ajuda as pessoas, lógico, você vai chegar para fazer o salvamento, mas é um trabalho muito dinâmico, é muito apaixonante. Por isso que os profissionais gostam muito, se dedicam muito, se esforçam, se sacrificam, se arriscam, porque é um trabalho ímpar, né? E é realmente uma honra, né? Um prazer a gente poder ter essa profissão, é uma bênção. E quando começou essa paixão, assim, quem é o coronel? Como é que começou essa paixão de... No meu caso específico, assim, eu não fui uma criança que brincava de bombeiro, né? Eu gostava de brincar de soldado, essas coisas e tal. Eu fui descobrir realmente o que era o bombeiro. Eu cheguei a ver algumas ocorrências quando eu era pequeno, né? E aí eu achava muito legal, né? Ver o caminhão. Mas eu não pensava que eu iria ser bombeiro. Não estava no meu radar quando eu era criança, nem quando eu era jovem, né? Eu acabei indo pro Exército, fui oficial do Exército, R2, fiz CPOR, né? Fiquei 2 anos no 2º Batalhão de Guardas, e de lá eu... Batalhão da Guarda no BGP, não? Aqui em São Paulo, no 2º BG. Eu fui do BGP. Você foi do BGP? Eu fui do BGP, legal, parabéns. Tirava a guarda lá no palácio, lá da Alvorada. Que legal. Casa da Dinda. Aqui o 2º BG, ele cuidava da guarnição aqui do Comando Militar do Sudeste. Eu achava tão bonito ali, eu servi lá. Eu fui o último oficial de dia do Exército lá. Do oficial de dia. E depois terminou, acabou. Ali era tão lindo, né? Ali é tombado, né? Então era muito difícil fazer a reforma, né? Porque bagunçou. Virou ali no campo. E dali eu acabei, né, gostando da profissão de militar, e aí eu fui para a Academia do Barro Branco, prestei para o Barro Branco, fiquei no policiamento um tempo, e ali eu comecei a ver as ocorrências de bombeiro no dia a dia, né, vi os incêndios e tal, e eu comecei a gostar da ideia, né? E eu olhava e falava, pô, isso aqui é legal, né? Mas será que eu tenho aptidão para isso? Essa é uma pergunta que eu tinha, né? Porque eu sempre achei que era muito desafiador ser bombeiro, né? E aí eu tive alguns amigos que já eram oficiais do bombeiro que me convidaram, né, para fazer o curso de bombeiros para oficiais. E aí eu vim para o bombeiro nessa condição de conhecer, e quando eu coloquei a farda do bombeiro pela primeira vez e comecei a fazer o curso, eu falei, é isso aqui. Né? Eu falei, a minha vida tem que ser aqui, ó, nesse lugar. Então deu muito certo, né? Aí eu me apaixonei pela profissão, né? E eu estou no Corpo de Bombeiros desde 99, né? Na Polícia Militar eu estou desde 93, são 34 anos só de polícia, né? Mas no bombeiro desde 99, nunca saí. Então você foi do BG em 91, 92? 91 e 92, Nossa, exatamente. 91. É isso aí. Cruzamos por aí. Nos cruzamos naquela época, porque 90 estava entrando, né? Eu fiquei em 91 e 92 na Companhia de Comando de Serviços do 2º BG lá. Comandei pelotão de comunicações, de várias coisas ali, pelotão de comando, sapadores e tudo mais. Muito bom. História, né? Toda a história, né? Isso é antigo, a gente tem muita história para contar. Que história linda, né? A gente leva isso, leva para os filhos, para os netos. Sim. Muito legal. Olha que legal, conversei aqui com o Coronel Schroeder. Isso. Olha certinho. Só. Falou bem. Que coisa ali. E quem te inspira, Coronel? O que te inspira? Você contou história linda de vida aí, mas... Eu acho que muitas coisas me inspiram, né? Mas eu acho que o que mais me inspira mesmo, não pessoas especificamente, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, com grandes líderes, grandes comandantes, né? Que se tornaram grandes amigos e grandes exemplos. Mas eu acho que o que me inspira é o exemplo, né, do bombeiro, desses homens e mulheres que formam essa corporação e que trabalham, que se dedicam, se arriscam, que enfrentam os desafios do dia a dia para salvar as pessoas. Eu acho que essa é a minha maior inspiração. Puxa, que legal. Olha, o Emergência Entrevista trouxe o grande Coronel Schroeder aqui para nós. E o Emergência Entrevista fica aqui.